Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio Advanced Talks. Hoje com um convidado mais do que especial, uma pessoa que eu conheci em vídeo, no vídeo, em assembleia online, especialista em assembleias de implantação de condomínios, tem um relacionamento enorme com diversas incorporadoras. Para quem é do meio condominial e quem faz assembleia de condomínio como síndico de implantação, já sabe de quem eu tô falando. Chama Bruno Tabet, nome dele. É um especialista muito renomado, cresceu muito no mercado. Hoje aí é um nome que todas as incorporadoras procuram para fazer as suas implantações como mestre de cerimônia. Obviamente, o bate-papo hoje é com ele para ele contar para a gente toda a relação que ele tem com as incorporadoras, toda a relação que ele tem com as administradoras, com o condomínio, com a assembleia, com o condômino, que é tão difícil naquele dia que é o dia de implantação, que muitas vezes é um dia muito esperado e que traz algumas animosidades por conta de alguns entraves que acontecem na implantação. E ele é o responsável por ali balizar e fazer todo o jogo, todo jogo de cintura da implantação e da assembleia. Bruno, obrigado. Viu? Valeu, Rodrigão. Obrigado aqui. Por essa apresentação aí, né? Vamos depois bater dessa. Um papo legal aqui. É isso, eu tô acostumado com tudo quanto é tipo de microfone, tô acostumado a fazer presencial, online, mas o podcast pra mim eu fiz alguns. Ainda legal. É um ambiente menos confortável, mas é legal que a gente vai falar de comunicação também. De comunicação. De como a gente se adapta, né? A cada contexto, a cada formato, então vai ser bom. Uma honra estar aqui. Ah, que legal. Uma honra estar aqui. Bruno, pra começar, eu queria saber um pouco... seu currículo, seu storytelling dentro do mercado condominial. Legal. E como pessoa. Quem é o Bruno? O Bruno chegou, como que caiu o Bruno em condomínio? Como que você se tornou essa figura hoje aí tão renomada no mercado, né, pelas incorporadoras? Legal, o mundo dá muitas voltas, né? Eu comecei lá atrás, eu estudei hotelaria. Hotelaria porque eu gostava de serviço, gostava de pessoas, eu gostava de lidar com gente. Fui para produção de eventos e minha família é de engenharia. Olha que engraçado, eu fui cair onde? Numa construtora. Morei fora do país, eu voltei assim, fiquei alguns meses. Eu falei, cara, eu quero entrar no mundo corporativo. Meu pai era diretor da Sabesp, meu irmão trabalhava na OS. Eu falei, eu queria estar ali. E eu fui cair fazendo eventos na Gafisa. Então eu era um produtor de eventos dentro de uma construtora, numa área de relacionamento com clientes. E aí, produzindo evento de visita à obra e a própria assembleia, mas do lado aqui dos bastidores, eu vi as pessoas falando, principalmente engenheiro, né, que é um pouco mais travado, cara mais de exatas, e eu falava, cara, seja mais expansivo, seja feliz, faz assim, assim, assado. E um dia um diretor, aí as pessoas que mudam tua vida, né, Ricardo Prada, nunca vou esquecer, ele falou, cara, por que você não faz? E esse engenheiro olhou pra mim e ele falou, pô, eu ia adorar. Eu falei, tá bom. Eu era um garoto, começando ali, quantos analista anos? Júnior, cara, eu tinha uns 24 anos. Nossa, mais ou menos. Bom. E aí olhou pra mim e falou, cara, faz. E a partir daí, todos os eventos de visita à obra, os engenheiros me davam um discurso ali de como que estava a obra, eu tinha que falar do radier, do início, e eu passei a apresentar, e aí passei a apresentar outros eventos, e ainda na Gafisa, nos meus primeiros 2, 3 anos ali, eu já, além de produzir o evento, eu já falava em diversos eventos, virei um porta-voz, e fui crescendo dentro da área de relacionamento. Saí um pouquinho dos eventos, e aí foi quando a Gafisa comprou a Tenda. A Tenda era uma empresa de padrão econômico, outro perfil, muito atraso de obra, muita complexidade. Precisava de alguém com vontade ali de crescer na carreira. E falaram, Bruno, você não quer assumir a área de relacionamento com clientes da construtora que tem mais atraso no país? Falei, cara, quero. E eu com 27 anos assumi uma gerência de relacionamento com clientes na Tenda. Na época, mais de 100 obras em atraso, foi uma crise muito grande. E eu fui falar com todos esses clientes no Brasil inteiro. Então começou o meu repertório maior quando eu fiz mais de 100 eventos para comunicar aos clientes sobre essa transição, sobre atraso de obra. E ali eu fui criando repertório, então eu estive como head de relacionamento com clientes, ou CX, como a gente fala, até 2020. E aí foi que em 2020 eu comecei minha transição de carreira. E depois eu conto um pouquinho aqui ao longo da nossa conversa. Então começou com uma relação... com o cliente, mas não diretamente nas implantações ali como interlocutor, mas sim fazendo eventos já implantando? Sim. Lá atrás eu produzia a assembleia, eu era aquele cara que montava a assembleia na garagem. Evento, e aí depois eu comecei a falar. E no meio desse caminho,
um cara muito importante na minha trajetória, que é o Márcio Raschkowski, que todo mundo conhece no nosso mercado. É o cara que basicamente formou o que eu faço hoje, né? Que é a mediação da Assembleia. Vocês tiveram uma relação? Muito, muito. Que legal. Eu conheci o Márcio lá em 2008, lá atrás. E aí eu contratava ele para fazer as assembleias da parte jurídica e eu fazia orientação para o cliente de chaves, financiamento, às vezes falava de obra, de prazo ou qualquer outra coisa. E a gente dividia esse espaço. Até que um dia ele não tinha agenda e eu fui conduzir. E a diretoria olhou e falou, cara... Pô, legal, esse cara fala bem. Não precisamos mais do Márcio. Acho que a gente já estava num outro momento da companhia, sem tanto atraso. Não precisava alguém externo. E aí isso foi 2014, mais ou menos, ali pra frente. Que em toda conversa aqui que eu falo com todo mundo, o Márcio, ele tá conectado de alguma forma. Muito. Então o meio condominial, sem o Márcio, acho que teria ele um atraso. Ele criou o que eu faço hoje. Né, porque tudo que a gente fala, o Márcio tá conectado, tem um dedinho dele ali, tem uma entrada. Às vezes sem saber, mas ele foi um grande mentor na minha carreira. E lá atrás ele já falou, cara, você é bom nisso. E eu já fiquei com isso na cabeça. Então, falando da minha transição de carreira, saí em 2020. Perfeito. E fui saído, na verdade. Importante a gente ter um tabu de falar de demissão. Pô, Bruno, 12 anos depois, você foi desligado. Já não dava mais. Eu precisava mudar. Eu entrei numa empresa de 300 funcionários, saí numa empresa de quase 6 mil. E aquilo, para mim, foi um empurrão que eu precisava. E aí eu comecei a prestar serviço. Meu principal trabalho hoje é mediar a assembleia de condomínio, virei um especialista, principalmente no online, e aí você vira meio que um coringa do mercado, né? Então eu dou treinamento, faço consultoria, mentoria, e às vezes aparecem desafios ali que a gente nem imagina, mas eu sou um resolvedor de problema hoje. Resolvedor de problema. É esse grande ponto. E já entrando então nesse ponto aqui de assembleias, de implantação, que hoje é o seu core business principal, Sim. né? Sim. Você é o mentor ali, é o interlocutor, que faz toda a mediação da assembleia, abertura da assembleia, é um mestre de cerimônia que a gente chama, né? É a pessoa que faz aí a cerimônia de implantação, de inauguração daquele empreendimento. E conforme eu falei aqui na introdução, a gente pega condôminos em diversos momentos, às vezes muito alegre, às vezes muito bravo. E quando tá muito bravo, o mestre de cerimônia tem um poder assim imenso na incorporação, e eu sei que muitas vezes as incorporadoras, quando a coisa não tá indo bem, pede para que o mestre de cerimônia seja muito bom para conseguir apaziguar, para conseguir segurar a onda, porque às vezes a assembleia fica insustentável. Se você não tiver uma pessoa muito boa, muito capacitada conduzindo, ela vai por água abaixo. Eu, assim, sou fã de ter um mestre de cerimônia, de tirar da administradora, de tirar do síndico e tirar da incorporadora. Ter uma pessoa isenta, apartada de todo o processo. Me conta um pouco a sua relação com o síndico, com as incorporadoras, com a dificuldade com os condôminos. Fala um pouco desse universo. Cara, eu acho que você falou um negócio que é interessante, né? Aqui eu vou até falar pra câmera, assim, pra dar um recado. Gente, a principal coisa que vocês têm que saber sobre a assembleia de condomínio é que ela não é ganha na hora. Não adianta só ter o mediador, Rodrigo. Não adianta. A assembleia se ganha antes. É muito mais estratégia. E é isso que eu trago um pouco para as incorporadoras. Como eu vim do lado da incorporadora, e hoje eu estou conhecendo muito mais o lado condominial, eu estou no meio do caminho ali, eu traço a estratégia junto. Então, quando eu sou contratado, eu já coloco no pacote esse pré, eu mexo junto no edital, eu olho a convenção, porque às vezes, vou dar um exemplo, você coloca no edital eleição ou definição da administradora. Se você vai só apresentar, você não vai definir nada, você não tem deliberação. Então você tem que escrever apresentação. Muda, uma palavra muda tudo. Se você vai indicar um síndico profissional e vai usar da convenção que diz que você pode indicar e não vai deliberar, é a apresentação. Porque você colocou eleição, você tem que deliberar. Então eu ajudo nessa estratégia antes. Falo, poxa, você vai deixar os clientes votarem em alguma coisa ou você está imputando ali administradora, síndico, valor do condomínio, tudo? O cliente não vai participar em nada? E a percepção de democracia? Ele tem que ter uma percepção de democracia, né? O condomínio é sobre decisões coletivas. Então hoje eu trago, primeiro, essa estratégia das pessoas entenderem isso, vale não só para a incorporadora, né? Que a assembleia se ganha antes. E o lado de condução, acho que 2 pontos. Primeiro, eu sou um comunicador.
Sim. A maioria dos caras, que, inclusive o Márcio, que fazem o que eu faço, são advogados e às vezes tem um Mas pouco é mais de comunicador. Não, Não, né? eu falo que o Márcio, eu falo, Ah, não, o você Márcio é o único que... Você é um Sim. comunicador. Sim. Perfeito comunicador. Porque ele tem o lado jornalista e Ele tem o fala lado advogado. fácil, as pessoas entendem Exato. de um jeito muito didático, mas simples, né? É isso. E eu acho que é o poder que você também tem de comunicar leve. E se adaptar ao público E se adaptar. também, né, Você Rodrigo? tem uma coisa muito legal que você faz, assim, que eu já vi em várias assembleias, que você, naquele período esperando a primeira chamada com a segunda, você chama um condômino. Quebra-gelo. Quebra-gelo, que você ali manda se apresentar, já cria uma pessoalidade, uma simpatia. Acho muito legal isso. Cara, porque eu falo que acima de tudo as relações são com pessoas, né? Você não tá falando ali com condomínio, você tá falando com pessoas, com proprietários. Então você pode fazer o ato da primeira e segunda chamada, deixar todo mundo ali ouvindo uma musiquinha, principalmente no online. Mas por que eu não uso essa meia hora? E às vezes a construtora fala, mas Bruno, você vai abrir o microfone, o cliente vai falar da qualidade da obra, do atraso, tá bom. Que ele fale nessa meia hora inicial é melhor do que ele falar durante a assembleia. Porque se ele estiver falando agora, eu já argumento, eu já converso com ele. Então eu uso esse momento inicial, é estratégia. Todo mundo fala, Bruno, é porque é seu jeitão. Não, é estratégia. Por quê? Primeiro, eu abro o microfone, Tudo tem um porquê. eu abro o microfone. Então esse cara nunca vai poder dizer que eu não abri o microfone, que eu abri no quebra-gelo. E segundo, eu dito o clima da assembleia. Porque quem que eu vou chamar? Eu tô olhando na câmera lá, principalmente, eu tô olhando o rostinho com um semblante mais animado, que tá afim de conversar. Eu vou lá, fala, Rodrigo, tudo bem? Cara, posso te perguntar qual que é o seu apartamento? Você comprou pra morar, pra investir? Vai morar com quem? E aí fala, Bruno, isso funciona no alto padrão, no econômico? Todos, são pessoas, a gente é curioso. Te lida com pessoas. A gente quer saber quem são nossos vizinhos. Então esse quebra-gelo, ele tem uma estratégia de já ditar um clima leve na assembleia, entender que é um ato jurídico, mas aqui não vai ter burocracia, assim, a gente vai ser o mais leve possível. É o mais leve. É essa sensação que eu tenho sempre na assembleia com você, que você não tá numa assembleia, num ato formal. Às vezes você pega alguns advogados que ele traz um ato, uma formalidade, uma pompa tão grande para aquele ato que fica uma coisa meio engessada, fica uma coisa meio muito formalizada. E você entra ali num bate-papo, tudo quando você vê parece que você tá numa conversa entre amigos. E eu acho que essa é a intenção, né? É isso, mas a estratégia é essa, porque aí você tira um pouco aquele escudo, né, de que essa é uma coisa que eu tenho medo, né? Eu, incorporadora, tô com medo do cliente porque é muita gente. Não, vamos conversar aqui. Somos pessoas, vamos bater um papo, quero saber das histórias. Agora, vamos lá. Certeza, você, assim, tem uma visão e um olhar, um aspecto sobre apresentação de síndico muito, muito amplo, porque você vê todos os síndicos se apresentarem, então você deve muito provavelmente ter, assim, os seus insights do que hoje o público gostaria de ver, gosta de escutar, porque você escuta todos falando. A apresentação de administradora, você vê todos, e normalmente sempre é aquela concorrência de 3 indicados. Tem tido bastante, né, as concorrências. Tem tido bastante isso. Então você tem uma visão e um prisma que poucos têm, porque você faz isso dia a dia. Então eu gostaria de saber, assim, tem uma dica, assim, para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, para síndicos que participam de assembleia de implantação e mesmo administradores, tem algo que você fala, meu, isso toma cuidado, ou isso eles gostam que a pessoa atenda esse anseio? Tem alguma coisa? Cara, até veio uma demanda, eu virei um professor ali, vamos dizer, eu tô dando treinamento de comunicação e oratória, justamente por isso, porque as pessoas falam, eu terminava a assembleia, eu sempre dava dicas, eu falava, olha, toma cuidado com isso, para quem perdeu e para quem ganhou. Tá? Eu falava, você se destacou. Desculpa, eu sempre falo. Você já treinou? Você já fez cursos? Eu já faço. Na verdade, eu já tinha essa coisa, como vou contar uma história breve. Também uma das coisas que me validaram lá atrás. Porque quando você não é validado, você acaba tendo insegurança. Sim. Né? Isso é bem comum. Normal. A gente tem uma sociedade preconceituosa, né? Então depende da sua trajetória, você vai ter confiança ou não de falar em público, de se empoderar. E na minha trajetória, além do Márcio, que foi um cara que me validou muito no sentido de, cara, você é bom nisso, eu tive um cara em Resende, no Rio de Janeiro, senhor, um cliente da Gafisa na época, e eu lá com meus 25 anos, eu conduzia aquela reunião na obra, e ele foi pra mim depois e falou, você já estudou comunicação oratória? Eu falei, não, nunca, por quê? Ele olhou pra mim e falou, então você tem um dom. Eu olhei, né, não sei se eu acredito tanto nisso, eu falei, pô, legal, obrigado, mas por quê?
Ele falou, porque você aplica todas as técnicas de comunicação oratória. Sem saber. Você se conecta com as pessoas, você olha no olho, você circula. Natural. Você é leve, você tem entonação de voz. Isso é técnica. Eu falei, poxa, obrigado, você estuda comunicação oratória? Ele falou, não, eu dou aula aqui na faculdade sobre isso. E eu olhei, esse cara me validou. Perfeito. Muito. Só que qual que é o ponto, Gi? Eu falo isso muito, Rodrigo. Não existe só dom, não existe só habilidade. É treino, é prática, é repertório. Então você pode falar com qualquer jornalista. Eu faço uma brincadeira no meu treinamento. Eu falo, escolhe alguém para te representar numa reunião. E aí tem Maju Coutinho, tem até o Silvio Santos, tem grandes comunicadores ali. Eu falo, gente, todo mundo pode se comunicar bem, desde que treine, busque técnicas e aumente seu repertório. Então, os treinamentos que eu faço... Se qualifica. Exatamente, são muito ligados a isso. E, obviamente, depois de muito tempo, depois que eu comecei a minha transição de carreira, eu fiz 2 cursos de comunicação oratória, online mesmo, e muito para validar e trazer metodologia para várias coisas que eu fazia. Nossa, que legal. E você hoje está trazendo uma espécie de um coach, um curso que você ajuda essas pessoas a ter essa alta performance. É um treinamento, na verdade, que eu faço hoje, e aí em complemento, às vezes, uma mentoria. Então, por exemplo, empresas de sindicatura e administradoras que já me contrataram, eu dou um treinamento para um grupo maior, umas 3 horinhas, eu falo, depois eu vou dar algumas dicas aqui, mas falo de storytelling, de comunicação, a base da comunicação. E aí depois, para pessoas específicas da equipe que estão mais acostumadas a participar de concorrência, fazer esse pitch rápido ali de vender a empresa, aí eu faço uma mentoria individual, que basicamente é a pessoa fazendo uma apresentação para mim e eu dando um feedback. Mas eu vou voltar aqui no que você falou das dicas. Acho que eu vou consolidar em 2 dicas que eu acho que são as principais. A primeira, apaixone-se pelo problema e não pela solução. Essa é uma frase do Yuri Levine, que é o cofundador do Waze, e eu até coloquei isso no meu Instagram, um vídeo uma vez, e eu assisti uma palestra dele, ele tem um livro sobre isso. E é o quê? Não é sobre a solução que você tem da tua empresa. Não é sobre isso que você tem que falar. Você tem que falar sobre o problema que a minha solução resolve para aquele cliente. Então a gente tem muito aquela coisa de apresentar a empresa e falar, eu tenho isso, eu tenho isso. Vou dar o exemplo dos coaches de internet. Então, eu não vou dizer que eu vou te ensinar oratória. Eu vou dizer que eu vou te deixar mais confortável para apresentar a tua empresa. Perfeito. Você entende que é a mesma coisa? Não é que eu tenho um carregador de celular que ele tem não sei quantos watts. Eu tenho um carregador que carrega em 5 minutos para você. Faz total sentido. Não perder tempo. Então, eu acho que a primeira dica que eu dou para todo síndico administrador, quando você vai apresentar, entenda quem é seu público, com quem que você está falando, quem é o tomador de decisão e adapte as soluções que você tem para o problema dessas pessoas. E, lógico, se você está falando com proprietários, clientes, humanize. Né? Humanize. Não adianta você falar, eu tenho uma ótima previsão orçamentária. Não, eu vou fazer você economizar, eu vou fazer... Você trazer para o dia a dia da pessoa, né? Que ela quer. Poxa, eu vou te trazer uma sensação de segurança, morar em condomínio, você quer ter segurança, principalmente vocês mulheres, então você traz um pouco para humanização. Acho que essa é a primeira dica. Boa. E a segunda é roteirizar. Não adianta a gente chegar, pegar um PPT e sair falando. É roteirizar. E aí tem a técnica do storytelling, que basicamente você começa surpreendendo, impactando a pessoa. Pode ser uma piada, pode ser um vídeo. Muito bom. Qualquer coisa. Eu brinco que você podia colocar na tela uma frase gigante. Eu vou trabalhar para vocês, não para a incorporadora. Perfeito. Porque muita gente desconfia das indicações da incorporadora. Sim. E aí você bota uma frase, alguma coisa que essa pessoa fala, opa, me chamou atenção. Isso é o que a gente chama de hook em inglês, ou a entrada ali. Sim. E aí você discorre sobre o que você tem para para contar. Pegar, puxar rápido essa nos pessoa primeiros segundos. Cara, é a lógica do Reels aqui, do TikTok. Isso. A pessoa olha 2 segundos e toma uma decisão. Vou ver esse vídeo ou não. Vou subir. É a mesma lógica que a gente tem que usar para uma apresentação, para um pitch. Essa pessoa tem que se interessar, lógico, não são 2 segundos, mas uns 30 segundos, se eu não for interessante. Exato. Então, seu primeiro slide, você vai contar a história da empresa, porque eu comecei lá. A pessoa não tá nem aí para isso. Então, você tem que começar com o que é mais relevante para a pessoa. E aí você prende a atenção dela e aí você discorre sobre aquilo. Aí é a ideia que você vai vender e que você vai colocar. Perfeito. E tem várias técnicas para você fazer isso. Que você ensina isso. E o final é surpreendente. Você tem que deixar uma pulga atrás da orelha da pessoa, você tem que fazer uma provocação. Então, por exemplo, se você for fazer uma apresentação lá, você vai falar, olha, depois de tudo que eu falei, que eu vou melhorar e deixar boa vida no seu condomínio, você vai deixar passar essa oportunidade? Você pode terminar assim. Nossa, você não precisa falar só, pessoal, obrigado, sejam felizes e tal, naquele padrão. Impactante, você então, termina impactante. Fazendo uma provocação.
fazendo alguma coisa diferente. E acho que dentro dessas 2 dicas, eu sempre falo para todo mundo, tem muito conteúdo, YouTube, tem várias formas de você ser autodidata para estudar. Bruno, TEDx. Eu falo isso para todo mundo. Sempre falo, palestra do TEDx. Exato. Hoje eu falo, gente, qualquer assunto que quiser, qualquer um. Não dá para colocar culpa em curso, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho... Dá pra você fazer de graça pelo YouTube podcast. Qualquer coisa. Você fica especialista pelo YouTube. Porque você vai entrando. Tem tanto conteúdo hoje, tem tanta abertura. Óbvio que quando você entra num curso pago, você se especializa e você cria uma profundidade. Mas hoje tá muito fácil você correr atrás. Tem que ter curiosidade e interesse. Curiosidade e interesse, é isso aí. É isso. Eu acho que o ponto importante aqui, eu sou um cara, eu tenho TDAH, eu tenho dificuldade às vezes de ler livro, e eu aprendi, eu ainda tento, mas eu aprendi que tá tudo bem. Se talvez eu não consiga consumir informação desse jeito, eu vou consumir de outro. Então eu escuto podcast no mínimo 1 hora todo dia. Eu também. Nossa, Bruno, você tem tempo pra isso? Também. Tenho. No trânsito, eu deixo apoiado quando eu tô tomando banho. Eu escuto as notícias do dia, matinais, todo dia, lavando uma louça, andando com os cachorros, o que eu puder, eu coloco um podcast todo pra meu intervalo aprender. De tempo, eu coloco durante a semana, que é exatamente isso, é escutar podcast, fazer meus cursos. Você sabe que eu faço exercício de manhã, todo dia de manhã. E aí o que eu faço? Cursos que eu não tenho que muito prestar atenção em técnicas e sim mais no conteúdo, eu ponho na esteira o celular, eu fico com o foninho, fico pedalando, fico fazendo o meu aeróbico e já faço o curso. Então eu já utilizo daquele tempo e mato 2 situações. Me exercito e treino ali alguma situação. Muito mais gostoso. Óbvio que é escutar música, mas tudo bem. Eu coloco que durante a semana não é música. Durante a semana é conteúdo. No fim de semana eu escuto música. No fim de semana eu falo... momentos do dia, às vezes no final do dia, né? Que você vai dizer, eu coloco isso. Eu coloco assim, durante a semana é trabalho. E isso aqui é conteúdo. E isso faz com que eu evolua bastante no conteúdo. Faça bastante curso, consiga matar. Porque todo mundo fala, mas como que você tem tempo de estudar, de fazer? Óbvio, você se encaixa. Você vai se adequando. Tem muita gente boa. Tem muita gente falando coisa ruim também, né? Ou besteira. Sim. Mas aí é você identificar quem tá falando bem, pessoas que você admira, pessoas que você gosta. Referências que já são validadas no mercado e tudo mais. É isso. E a gente aqui, né? Eu sou muito cobrado pra falar mais em rede social, fazer mais vídeo. Muita gente que fala justamente sobre o tema que a gente tá conversando. Ainda é um aprendizado, mas é isso. É sobre as pessoas que, de alguma forma, admiram o meu trabalho e falam, cara, traz mais. Né? E existem várias outras pessoas que a gente admira e que trazem informações. O próprio Márcio, de novo, né? Tá toda terça-feira lá no SPTV falando de várias coisas que às vezes são problemas do dia a dia de um condomínio que você vai ter lá dicas. Você falou né? dessa situação do síndico não ter um roteiro muito engessado. Você sabe que no começo, quando eu comecei, né, a fazer minhas apresentações como síndico, cara, eu ia tremendo, minha mão ficava molhada, minha garganta secava, meu coração disparava e tudo mais. Hoje eu entro numa assembleia, pode ter 2.000 pessoas dentro de uma assembleia. Tranquilo. Eu entro normal, pego o microfone lá e vou falar tranquilo. Por quê? Porque eu faço essa autorreflexão. Por que antes eu tinha medo, receio, ficava, e hoje? Porque de tanto que eu faço. Falo, cara, quantas eu fiz? Eu faço todos os dias uma assembleia, eu entro todos os dias. Óbvio que ainda dá uma aceleradinha, dependendo do contexto. Do contexto, exatamente. Tem todo um contexto por trás. Mas mudou, porque você tá seguro do que você vai falar, você tem autoridade e fala, não, esse tema eu domino. Então Mas sabe qual é o nome disso? Tem um nome que você está falando, eu até falo disso no treinamento, é o ciclo da ação. Lembra que eu falei que alguém me validou em algum momento? Tá. A gente tem crenças na nossa vida. Perfeito. Então tem crenças que fazem a gente, às vezes, não se sentir. Eu vou dar um exemplo. Eu me formei em hotelaria, na Embi Morumbi, eram 2 por vaga. Eu venho de uma família acadêmica. Tenho um primo que passou em primeiro da USP, na Unesp. Todo mundo tem doutorado, mestrado. Então eu na minha criação, eu me sentia o cocô do cavalo do bandido, cara. Porque eu fui garçom, eu fui cozinheiro, eu trabalhei sempre com serviço. Aí você criou uma crença interna sua que você não era capaz. Aquela coisa, mas em algum momento da minha vida eu fui me empoderando. O Márcio me empoderou, o professor de oratória me empoderou. Eu posso. E quando você tira essa crença do ciclo, você vai ter mais coragem para executar
à medida que você executa, você vai gerando repertório. E se você gera repertório, você vai ganhando confiança para não ter mais essa crença. Boa. Esse é o ciclo da ação. Então, se você tem uma crença, alguém falou para você, não, você não fala, vou dizer o que aparece na mentoria. Sim. Ai, não, eu não sei vender. Aí eu falo, tá bom, me conta de você em 3 minutos. Fala por que eu deveria te contratar para fazer alguma coisa. A pessoa vai lá e fala aí, ó, você se vendeu. Todo mundo sabe vender. A gente sai de casa se vendendo. Exato, mas a pessoa tem a crença limitante na cabeça dela que ela não sabe vender. Aí eu fiz uma mentoria com uma menina super jovem, ela falou, eu sou muito menininha. E durante a mentoria, em 1 hora, eu contei, eu anotei, ela falou 8 vezes, eu sou muito menininha. Aquilo tá... A crença tá nela. Nela. Então, se ela tem essa crença de que ela é muito menininha, ela nunca vai conseguir se empoderar como uma mulher. Tudo bem que ela ainda tem 21 anos, mas ela não vai conseguir porque ela tem uma crença. Então, muda o seu mindset. Aí a terapia, aí a autoconfiança, né? Você ter o autoconhecimento, que é um papel paralelo à comunicação oratória. Porque se você não tem o autoconhecimento e tem uma crença limitante, não adianta. Você pode treinar, você pode fazer o que for. Você vai suar, você vai ficar nervoso, você vai gaguejar, porque seu cérebro vai mandar uma mensagem pra você de que você não é capaz. Você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz, e aí você... Então, por isso que é interessante a gente estudar, porque a gente entende que, tudo bem, tem técnica, tem um monte de coisa, tem repertório, tem roteiro, mas se você tem uma crença limitante, é terapia. Não tem nada a ver com curso. Você tem que tirar aquilo de dentro de você. Exato, exatamente. Muito autoconhecimento. Muito então, boa dica. Você já atingiu isso. Eu já atingi, então a gente tá aqui conversando num podcast, às vezes dá um friozinho pra começar, mas a gente tá tranquilo, tá fluido, porque a gente hoje tem uma confiança pra falar. Perfeito. E você sabe, entrando nesse ponto também, eu lembro numa assembleia que eu ficava nervoso com a apresentação, com tudo. Eu comecei daí a perder essa sensação de nervoso, mas eu tinha uma confiança na minha apresentação, no meu PPT. Eu tinha que, aquele roteiro tinha que estar. E eu ficava muito, cadê o roteiro? Vai ter apresentação e tudo mais, porque eu sabia que quando colocava o meu roteiro, eu ia tranquilo, que aquilo era um apoio meu. E um dia numa assembleia, não sei o que aconteceu, eu sei que não vai ter, não teve, vai ser aqui no gogó, no microfone, 15 minutos. Cara, me deu um branco. Sim. Me deu um branco, eu falei, E aí eu falei, isso é um erro. E foi péssimo, a minha apresentação foi péssima, obviamente, mas ali a gente vai tendo esses crescimentos. Eu falei, não, eu não posso mais roteirizar e me apoiar na minha apresentação. A minha apresentação tem que ser uma base ali muito lúdica para quando eu tiver o momento de apresentar, para deixá-la mais valiosa, mas não eu estar em cima dela. Eu tenho que ter aquilo tudo dentro de mim e eu estar preparado para falar ali espontaneamente. Mas posso te dar uma outra dica que é um capítulo do meu treinamento também. Existe um negócio chamado contexto e formato. O que é o contexto e formato? Eu vou falar para quem? Por exemplo, a primeira pergunta que eu te fiz aqui, eu já sabia de várias coisas. Quem que é o público? Quem que é o público? Eu tô falando para clientes finais ou eu tô falando para administrador e para síndico? Então, contexto e formato é você entender quanto tempo eu tenho. Eu vou poder mostrar meu PPT? Eu vou falar para quem? Quem é o decisor? Eu estou falando para um conselho, eu estou falando para uma incorporadora ou eu estou falando para clientes finais? Porque o seu discurso tem que mudar e se adaptar. Perfeito. Se eu tenho 3 minutos, eu não posso mostrar 50 slides. Se eu tenho 5, 10, eu tenho que me adaptar ao tempo. Então, a dica que eu sempre dou no treinamento é pergunte. Se não te deram o subsídio, o famoso briefing, pergunte. Então, se você tivesse perguntado, eu vou poder apresentar meu PPT, e a pessoa tivesse falado, não, você não vai, com certeza, Rodrigo, você ia estudar, botar num papelzinho, exatamente o roteiro. Porque ele é teu roteiro, PPT. Foi na hora aquilo me deixou inseguro. Então, porque contexto e formato. Então, de novo, eu vou olhar a câmera aqui quando tem que dar um recado para quem está assistindo a gente. Se você vai para uma assembleia, para uma reunião, para um podcast, para qualquer coisa, pergunte. Qual que é o contexto, qual que é o formato? Tô falando para quem? É online, é presencial? Quanto tempo eu tenho? Vão ter outras pessoas? Porque às vezes você tem outras pessoas que vão te deixar desconfortável, se é uma concorrência. Pergunta. Por mais que a pessoa tenha que te dar o briefing, quem vai passar perrengue lá é você. Então você que tem que perguntar para você não suar frio na hora. Então você foi pego de surpresa porque você não perguntou. Perfeito. É isso mesmo. E tá tudo bem o PPT ser o teu roteiro. Isso é comum. Inclusive, ele serve muito para complementar Com certeza eu vou o trazer seu material. para você treinar todos os meus colaboradores, inclusive eu. A gente vai fazer uma coisa bem legal. A ideia não era aqui. Vender aqui, mas tá bom. Mas tá tudo bem, todos vendemos, já né? tá vendido, já tá vendido. Muito bom. Boa. Bruno, uma outra
coisa legal, assim, que eu queria compartilhar, que muita gente me pergunta, né, assim, Rodrigo, como que você entrou, como que você entra nas incorporadoras? Como que você teve acesso e tudo mais? E no meu caso, não foi proposital, foi assim, no decorrer da minha jornada. Sim. Eu fui trabalhando com as incorporadoras, eu fui atendendo algumas incorporadoras com atendimento pessoalizado, que eu criei uma sinergia ali com o atendimento de CX das incorporadoras, que é normalmente quem contrata e quem indica o síndico, e acabou que isso um foi indicando para o outro. Então eu não tenho assim uma dica muito extra para passar assim como entrar nas incorporadoras. Você tem também algo para passar para o telespectador, para quem nos está assistindo? Tem algo que o síndico ou a administradora consiga fazer para ter acesso? Porque as implantações a gente sabe que é muito fechado, que são poucos síndicos que têm esse acesso e que são poucas administradoras. Tem algo também que você vai falar, não tem, Rodrigo, tem que ir ali da forma que você falou. Cara, tem, e antes eu vou contar uma curiosidade. Tá. Né? Como eu vim do mercado de incorporação, eu tô num grupo de WhatsApp com várias incorporadoras, eu atendo mais de 50 incorporadoras aí no geral, do Brasil inteiro, e eu coloquei uma enquete, uma pesquisa, para testar se o que eu imaginava também é a visão de várias incorporadoras. Perfeito. E a pergunta era: como que vocês encontram síndicos profissionais? Vocês usam síndicos profissionais? Mais da metade das pessoas que responderam é através das administradoras. Nossa. E claro, as administradoras que estão acostumadas a fazer a implantação. Então elas pedem dicas dos síndicos para as administradoras, porque as administradoras têm centenas de condomínios. Então o ponto central é incorporadora administradora. Exato. E administradora síndico que indica para a incorporadora. Exatamente. Resumo da história: o síndico ele tem que se conectar bem com as administradoras. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro a maioria ponto. aparecia. Tá. E os outros que apareceram era busca ativa no mercado. Então, esse próprio grupo, as pessoas perguntam: gente, tem um tal perfil de empreendimento, precisa de um síndico assim, assim, assado, o que vocês indicam? E vira e mexe, eu indico alguma sindicatura também ali nesse grupo. E eles trocam ideia. E tem o quê? A construção dos próprios síndicos nos empreendimentos da incorporadora. Então, Perfeito. a incorporadora entregou um empreendimento há 1 ano, 2 anos atrás. Quem tá lá? É o mesmo síndico? Não, tá um novo. Pô, vamos conhecer esse cara, tá indo bem, essa mulher, enfim. Então, as incorporadoras que não buscam como administrador, o que apareceu é buscar no mercado, buscar em outros condomínios da própria empresa. Perfeito. E 2 empresas falaram que estão contratando consultor. Então, um consultor que geralmente é do mercado condominial para buscar fazer entrevistas e fazer essa triagem. Então, os caminhos que eu tenho visto no mercado são esses. Eu participei de uma entrevista com uma consultora, uma síndica que ela se tornou consultora de uma incorporadora que fez ali a entrevista comigo. E eu falei: ué, mas eu até não entendi. Eu falei: mas você também está concorrendo? Ela falou: não, ó, no caso eu estou fazendo um benchmark aqui com vários síndicos para entender qual que é o melhor perfil para esse tipo de condomínio. Isso tem aparecido bastante. Então, assim, os caminhos são esses. Ninguém tem um canal, seja síndico dos novos empreendimentos. Ninguém. Não, mas você já deu uma bela de uma dica. Então não adianta mandar um e-mail pro contato@incorporadora. Ah, não, isso aí esquece. Não vai rolar. Não vai rolar, não vai nem responder. Se eu tivesse que dizer, assim, outras dicas, além de falar dos canais, a primeira coisa que o síndico tem que ver é se ele quer. Implantação, você sabe muito melhor do que eu, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Assim, o primeiro ano talvez não feche a conta, né? Não fecha a conta. Não fecha a conta. Quanto você cobra pro trabalho que você vai ter. É uma construção de longo prazo. Isso, então a primeira coisa, você quer realmente estar em implantação? Você está preparado? É o momento? Porque às vezes você está começando de novo o repertório, né? Você tem que ter vivido mais para estar numa implantação é no outro dia. Você foi eleito. No outro dia, seu celular tem 50 mensagens, seu e-mail tem 100 e-mails. A incorporadora já tá te ligando para fazer a visita técnica, para ficar lá o dia inteirinho no condomínio. Uma dedicação de tempo e energia muito grande. No outro dia, não tem espaço. E implantação, você precisa ter time. Não dá para você querer fazer implantação sozinho. Você não vai conseguir. Se
não for um síndico capacitado com time, com gente, não vai conseguir. Inclusive, não prometa na assembleia de instalação que você vai lá todo dia se você não vai. Você não vai, porque você vai cobrar e vão te derrubar. É melhor você alinhar as expectativas, né? Falar, ó, eu vou, mas eu sou aqui uma outra posição, eu tenho uma parte estratégica na minha empresa, eu tenho uma parte operacional, eu tenho engenharia. E eventualmente eu posso ser acessado. Eventualmente eu venho, mas eu não vou ser a pessoa que vai estar todo dia, porque eu não vou conseguir responder o WhatsApp, responder e-mail, fazer reunião com a incorporadora, tá atendendo o condômino no condomínio, tudo junto. Então eu tenho que ter gente para cada um, né? Então é complexo. Então primeiro tem que ver, eu tô indo pra incorporadora porque tá todo mundo que tá crescendo tá indo. Tá bom, mas conversa então com as pessoas que estão crescendo. Tenta, né? Faz o benchmark, manda uma mensagem, tem humildade de dizer. Exato. Posso aprender com você? Me conta, faça curso, enfim. Então a primeira coisa é entender se você quer. Se é o momento da tua empresa e da tua vida. Segundo ponto, conta para as pessoas se você quer. Conta para terceirizada, conta para administradora que você já trabalha, às vezes até para os condôminos, às vezes tem um condômino que trabalha numa incorporadora ou que vai comprar um apartamento de investimento que ele pode te indicar, então você tem que contar. Perfeito. Eu falo que não adianta você, né, comunicação é sobre interações, não adianta você querer alguma coisa e não interagir. As pessoas não ficam sabendo se você não contar. Então, contar para as pessoas que você quer uma implantação, network. Cara, mas Bruno, que network? Cara, se você tem uma administradora grande que já atende vários condomínios em implantação e você atende lá num condomínio antigo, fala com essa administradora. Faz o network, marca um almoço com uma área comercial, conta da sua estrutura. Então, você tem que querer, você tem que contar para as pessoas, se relacionar, estar em eventos do setor, tá o máximo de encontros que você puder, e aí é fornecedor, prestador de serviço, tudo mais. E acho que o último ponto, você tem que estar preparado para ter 2 clientes. Seu cliente não vai ser só o condomínio. Seu cliente vai ser o condomínio e a incorporadora. Exato. E aí é a mediação de conflito. Eu também sou um mediador extra. Esse era o ponto que eu queria chegar com você. Tem que ter ali razoabilidade para... Não pode passar pano para a incorporadora, mas ao mesmo tempo você tem que sim tentar... que o condomínio não vá tanto com tantas pedras. E como que você faz isso? Argumento. Muito bom repertório de argumento para você poder argumentar dos dois lados. Ó, incorporador, é razoável isso que você está querendo? O condomínio ele está muito enviesado de que o síndico indicado pela incorporadora está defendendo os interesses da incorporadora. E não é isso. Imagina, não tem nada a ver com isso. Não é, mas de certa forma a incorporadora, de novo, é o cliente que você atende. A incorporadora tem uma expectativa que esse síndico indicado... Não que, de novo, ele não vai passar pano, ele não vai, mas que ele vá trazer essa mediação. O que é a lógica da mediação? Né? Você evitar um passivo judicial e resolver problemas através de conversas informais. Né? Por isso que eu sou um mediador extrajudicial, porque eu não tenho a formação jurídica. Então, o que a incorporadora espera desse síndico? Que ele seja um bom mediador. Que ele saiba equilibrar, ouvir os dois lados, argumentar dos dois lados, mas... sem colocar um contra o outro, e sim sendo uma pessoa que vai estar... Eu vejo que a incorporadora ela tem medo, muitas vezes, de colocar e deixar o condomínio nas mãos de um síndico morador para aquele síndico entrar naquele efeito de contágio que a gente fala, que é entrar numa histeria de contágio dentro do grupo de WhatsApp e ser enviesado e tomar certas atitudes e ações não... técnica e sim pela emoção. Né? E sim pela emoção, porque vai querer mostrar pro seu público, que é para aquela comunidade, que ele tá junto, e aí ele vai sair da técnica. E quando ele contrata um profissional, ele entende e espera que aquele profissional, é o meu ver da situação, ele seja imparcial e saia da situação ali da emoção e seja técnico. Obviamente... Bruno, eu tenho relações positivas e negativas com incorporadoras. Eu tenho muitas incorporadoras que... Eu estava agora aqui na reunião antes de a gente iniciar o podcast. Você viu que eu atendi uma pessoa? Sim. Que eu falei, olha, eu tô aqui num podcast, eu vou te atender, porque ele é um dos CX de uma incorporadora grande e eu atendo ele a qualquer momento. E por quê? Porque existe uma bilateralidade de comunicação onde ele também me atende, então a gente fala, pô, legal, bacana. Agora, tem incorporadora que eu já ligava 1000 vezes, fala com o saque, manda lá.
Aí chega num ponto que você fala, olha, vai judicializar a situação. Eu não tô conseguindo nem contato com vocês, eu não tô vendo que vocês estão tendo essa sinergia com o síndico. Sim. E eu vejo que as incorporadoras têm cada vez mais que trabalhar o pós-implantação pro nome delas. Elas trabalham o nome delas com marketing, com stand, tudo pré e tudo na inauguração. E aí eu vejo o nome das incorporadoras irem pro buraco, pro lixo em uma semana depois da implantação. E eles não fazem nada. Algumas, tá? Não estou generalizando. Sim. Eles não fazem nada. Alguns já perceberam que isso, o pós-implantação, é muito importante, tem que ser visto, tem que ser tratado e coloca ali um CX com o síndico, uma relação direta, um contato de WhatsApp, um monitoramento da situação. Então eu vejo que também tem esse outro lado e que as incorporadoras têm que cada vez mais olhar pro cliente final, que é o condômino num contexto geral, mas vendo que o interlocutor dessa comunidade é o síndico junto com o conselho. Então, ok, não dá para eu fazer um atendimento humanizado para todos os condôminos, mas dá para eu fazer um atendimento humanizado com o síndico e com os conselheiros. Sim. Puxa eles aqui no escritório, faz um tratamento com eles diferenciado e aí sim eles vão transportar essa narrativa para a comunidade. E aí o seu nome não vai lá pelo buraco num grupo de WhatsApp, porque vai ter gente extra e isento defendendo vocês, falando que eu tenho prova disso. Olha, não, gente, acabei de sair da incorporadora. Conselheiro falando isso. Eles estão nos atendendo. Calma. Aí as pessoas falam, opa, legal. O nosso conselheiro que é validado, que tem aqui toda a nossa parcialidade, que tá defendendo o nosso interesse, tá falando isso dentro do grupo, então eu vou segurar a onda. Agora, se o conselheiro sente mal atendido, o síndico não tem um canal de comunicação ativa, aí essas incorporadoras vão ter ali um viés. Nem é esse o ponto nosso, mas eu achei importante, porque eu como faço bastante implantação e vejo que tem que ter um maior canal assim de contato. Eu acho que entra dentro de tudo que a gente falou aqui. A primeira coisa, né, comentando tudo que você comentou. Primeira coisa eu sou um cara muito de propósito, né, trabalho no terceiro setor também, então tem incorporadora que às vezes eu não atendo. Não é que eu não atendo, eu já atendi e eu falo, cara, não vale a pena. Tá vendo? Por quê? Porque é o negócio do preparar antes. Não tem o Ela mesmo tem um modelo propósito de assembleia ali que eu não vou fazer milagre como mediador. Então, se eu vou ter uma assembleia que vai me frustrar, às vezes é melhor eu não fazer. E aqui eu tô falando num lugar de privilégio de alguém que consegue, né, às vezes, não ter um cliente. Então, às vezes, se a incorporadora vai te trazer mais problema, embate, vai ficar te pressionando a defender ela e ela não tá trabalhando bem, às vezes é melhor não pegar. Porque senão você vai fazer uma mancha na tua carreira que a longo prazo não vai valer a pena, por maior que ela seja. Então, a primeira coisa acho que é isso. E o segundo ponto que você falou muito dessa relação com a incorporadora, de novo, né? Entender as necessidades, apaixone-se pelo problema e não pela solução. O que a incorporadora espera de mim? Você tem que perguntar, você tem que ter muito claro o que ela espera de você. E ter muito claro o que os condôminos esperam de você. Para você poder fazer essa intersecção ali e poder estar no meio, mediando, mas também mostrando o trabalho para as duas partes, né? Você falou muito bem, às vezes é você levar o conselho, se você acredita que a incorporadora está trabalhando bem, de forma séria, leva o conselho para mais perto, leva os moradores para saber o que eles estão fazendo, mas não defendendo, apenas mostrando de forma idônea. E aí, terminando o último ponto aqui sobre a sua fala, sobre a experiência do cliente. Eu vim do mercado de corporação, já provei muito budget de ano, não adianta, é uma questão ainda do modelo de negócio. Não tem muita recompra no mercado imobiliário, principalmente quem trabalha em alto padrão, ou principalmente até no Minha Casa Minha Vida. Dificilmente uma pessoa que comprou um apartamento Minha Casa Minha Vida vai comprar um segundo, porque aí talvez ela vá mudar de patamar. E por não ter recompra, o cuidado com a experiência pós-entrega ele é menor. Isso é natural. Tá? Por não ser um recado. Porque você quer falar bem, vamos lá, a gente estava tomando uma água aqui. Perfeito. Eu quero que essa pessoa consuma essa água recorrentemente o tempo inteiro. Perfeito. Só que o apartamento, o número de recompra, dependendo do seu modelo de negócio, ele é baixo. A indicação é alta. Então, isso que eu ia falar, mas a indicação é alta. Mas ainda tem pouca percepção de valor. Então, o budget, ele ainda é pequeno
para as áreas de relacionamento com o cliente, está aumentando, depende da incorporadora, e menor ainda, às vezes, para assistência técnica, para o pós-ocupação. Então, até esse cuidado do síndico. Eu costumo fazer uma analogia aqui, que a construtora, ela fez o filho nascer, que é empreendimento. Ele nasceu, era um bebê, ele cresceu, e ela entrega para um outro pai e outra mãe, né, ou seja lá qual for a constituição, entrega esse empreendimento para alguém criar, que é o condomínio, que é o síndico, que é a administradora, e ela só entrega. E muitas vezes ela vira as costas. Pô, mas você criou aquele filho por 3, 4, 5 anos, às vezes, dependendo do tempo do projeto. Perfeito. E você só entrega? Deixa na mão de alguém? Cara, essas pessoas vão viver o dia a dia olhando o logo da tua empresa na porta do empreendimento. É isso. Então, tinham que estar muito mais próxima dos síndicos, capacitar, orientar e dizer, cara, eu trabalho a experiência do cliente assim. Você sabe que você tem um poder muito grande sobre essa situação. Trazendo essa conversa nossa, e eu tô pensando aqui, você tem que ter uma autorresponsabilidade e saber que você, como um interlocutor das incorporadoras ali, e né? tá lá junto com elas, é importante você passar essa visão. Sim. É importante você bater nessa tecla com eles, para eles cada vez mais enxergarem isso, porque é difícil o acesso, é difícil o contato. Então, se você tem esse acesso num grupo de WhatsApp, que você tem todas as incorporadoras, tá se relacionando, fazendo assembleia todo dia com eles, é importante que você fale para eles e vá plantando essa sementinha, mas com uma ação. Uma ação efetiva, você entende o que eu tô falando, né? Olha, vamos partir do D0 aqui, começa a fazer isso, começa a tratar, de fato, não sai daqui falando, nós temos e daqui vai passar um ano, nada mudou, nada foi feito. Faça uma ação. Eu acho até que você pode pensar num produto, num desenvolvimento para as incorporadoras. A gente foi no evento da MPD, tava lotado. Acho que ela conseguiu levar ali, sei lá, 100, 200 incorporadoras, não sei se até mais, então é importante ter esses eventos, promover essa cultura colaborativa com esses Mind Sessions que você está falando, porque gente que está olhando de fora do prisma. Eles estão dentro, eles não estão conseguindo ver. Alguém que já esteve dentro, né? Isso, que já teve dentro, mas fora. você tá vendo, você tá tendo uma percepção holística da situação muito clara. Olha, me escuta, enxerga o que eu tô falando. Mas ó, você falou um ponto muito interessante. Esse evento da MPD, ele foi o primeiro evento de CX ali do setor imobiliário ali para construtoras. E o Márcio fez uma pergunta muito interessante ali. Ele falou, cara, quantos diretores ou CEOs ou CFOs de incorporadora tem aqui? Nenhum. Quase nenhum. Então, o grupo que eu tenho do WhatsApp são áreas de CX que têm essa visão que eu tenho de que seria importante cuidar. Mas essas pessoas não têm o budget. Exato. Não tem a verba, não tem a caneta. A gente falaria antigamente, não tem o cheque assinado. Não tem a caneta. Então, qual que é o ponto? Hoje, saindo daqui, eu tenho uma reunião com o Secov, eu estou começando a me aproximar do Secov, eu tinha muito contato com a Abraim, que a gente tem que fazer esse ponto de vista chegar em quem assina, em quem são os decisores, quem são os diretores, CEOs, CFOs das incorporadoras. Porque nada adianta um head de uma área de relacionamento com clientes querer fazer se ele não tem uma validação financeira daquilo. Perfeito. E aí cabe a cada um, obviamente, vender internamente, aí vai da cultura de cada empresa, mas a gente tem que mudar isso na cabeça dos decisores. Então, eu estar mais próximo do Secov agora, que é uma das ideias, é justamente para estar ali com os decisores e ter aquilo, esse tema, essa pauta aí da área condominial com as incorporadoras mais forte dentro dos decisores. Você sabe, Bruno, que você também falou agora aqui sobre o poder de recompra e o poder de indicação. E o que você falou é muito válido, assim, fez eu repensar também, tá fazendo eu repensar, mas também eu vou te trazer um contraponto. Eu atendo a Lindenberg, é uma incorporadora de tradição, completou agora 70 anos, Adolfo Lindenberg comemorou ali, fez um evento, e eu tava pensando esses dias e eu falei, cara, o Lindenberg, a pessoa que compra o Lindenberg, ele quer um Lindenberg. Por quê? Eu tenho um amigo, inclusive a gente vai fazer hoje um podcast, Robson Stalin, ele é um corretor de imóveis que é de altíssimo luxo. E uma vez ele falou para mim, ele falou, você que atende a Lindenberg, eu tenho um cliente que ele quer um Lindenberg no Itaim. Quando você tiver um Lindenberg no Itaim, na Vila Olímpia, me avisa. Aí eu falei, como assim? Mas não serve outro? Ele falou, não.
Ele morou num Lindenberg durante muito tempo, comprou a experiência dele, é muito boa, ele gosta da toda a parte ali arquitetônica da Lindenberg e ele quer. Eu falei, cara, olha o poder da experiência e do atendimento. E eu não tô puxando sardinha, mas é porque eu vejo mesmo que algumas incorporadoras conseguiram, durante essa trajetória, criar e fidelizar ali uma marca no mercado, um produto fidelizado. Então, eu entendo que também tem algo que pode ser promovido consolidando com essa experiência do cliente, que isso eles também têm que olhar e não olhar e falar, entreguei a chave, daqui para frente o problema é seu, porque isso está se promovendo como nós, porque nós somos condôminos. Falando, olha, daqui pra frente o problema é do síndico, o problema é de vocês, eu não sou mais dono do prédio, a responsabilidade é de vocês. Eles têm que entender que existe ali uma trajetória. E eu vou citar outro, porque eu tô citando aqui casos positivos, a Elbor. A Elbor tem uma relação também, que eu vejo que não é só comigo e com outros síndicos, muito profunda. A Elbor, ela acompanha, eu recebo uma ligação ali de um dos heads da Elbor, alto escalão, dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Cara. Não tô brincando. No pessoal, falando querendo como saber tá como o empreendimento, quais são os problemas. Olha, fui no empreendimento sábado, essa situação não tá legal, precisa melhorar isso. Isso é sensacional. E é raro. É raro. Eu prefiro muito mais isso do que fechar a porta e eu não ter uma relação positiva com os condôminos, porque eu não tenho a resposta da incorporadora correta. É tudo subjetivo, vai pro saque, tá aberto o chamado, não tem resposta. Agora, quando eu chego lá pros condôminos e falo, não, gente, eu tenho uma relação ativa. Eu falo com a pessoa de alto escalão da empresa que tem poder de decisão, que consegue resolver, que eu ligo para essa pessoa, e eu não vou falar o nome, mas é uma pessoa muito alto lá e ela resolve. Sim. É uma mulher que resolve e faz a coisa acontecer. Então, tem casos positivos, Bruno, que vão começar a acontecer, que esses CEOs dessas outras incorporadoras vão ser forçados a mudar o modo de trabalhar, porque vão começar a ver o resultado positivo de outras concorrentes, porque começaram a fazer diferente. Então, ontem mesmo, no evento que a gente estava da Lelo, eu encontrei essa pessoa lá, essa pessoa tava lá, e eu falei, olha, você é a única que faz isso. Ela falou, é isso mesmo? Eu falei, eu falo com todas. Principalmente nessa hierarquia, eu conheço todos, principalmente nessa hierarquia, exato. Eu falei, não é assim. Tá certo que é óbvio, imagina uma incorporadora que lança 20, 30, falar todo dia com todos os empreendimentos, humanamente é impossível. É óbvio, o que eu tô querendo dizer é, vamos criar esse contato ativo e tudo mais, e o síndico tem que também ser esse promotor de querer, né, de ir atrás também, de não fechar a porta. Mas é uma cultura, né, uma régua de relacionamento, independente se é direto, um CEO, CFO, algum cargo, um C-level ali, mas tem a preocupação de ligar, e poderia ser alguém da equipe que ia ligar pro síndico e ter esse cuidado. Mas o que você falou é muito importante, é construção de marca, né? A pessoa querer ter um Lindenberg, né? Assim como, sei lá, ela quer ter um Nike, quer ter um Porsche, uma Lacoste, qualquer coisa do tipo. É construção de marca que ela pode ser pela experiência ou pode ser porque todo mundo tem, que é a prova social. Uma das coisas, de novo, que eu falo no treinamento, né? Toda decisão, ela geralmente, né? Não toda, mas a maioria, ela é tomada por uma emoção, por um gatilho mental. Então, tem gente que vai pelo gatilho mental da prova social. O que é a prova social ali? O efeito manada, pô, todo mundo tem, eu quero ter, sabe? Isso. Poxa, que legal eu tá com essa roupa, eu tá escutando essa música, eu tá nesse ambiente. Você tem a prova social da afinidade, né? Eu vou dar um exemplo, tem uma administradora que eu atendo, que ela foi fundada por mulher, a maioria da liderança são mulheres, a maioria da equipe é de mulheres. Eu falo, cara, fala sobre isso. Gera afinidade com o seu público de ser uma empresa que é feita por mulheres, com o jeito da mulher. Nós somos fãs, admiradores, e a maioria das decisoras nos lares, né, pelo menos os lares padrão, vamos dizer assim, são mulheres. Então, você pode gerar essa afinidade da marca, né? A maioria é mulher, cara, na área do cliente, de atendimento ao cliente. Eu acho que de todas que eu atendo, eu conhecia um homem que acabou que ele saiu, agora entrou uma mulher. Eu era um dos poucos homens, e tem alguns homens, mas as áreas de relacionamento com clientes, pelo menos no mercado incorporadoras, imobiliário, são basicamente mulheres. Eu sempre tive muitas mulheres.
porque eu acho que tem a ver com a sensibilidade, né? Boa. Aqui é toda uma construção machista que a gente tem, né? Do homem ser mais durão, o homem não ter... A gente, nós como homens, a gente não foi treinado, ou a gente não foi criado para cuidar. Né? A gente sempre espana quando a gente precisa cuidar sozinho, a carga mental e tudo mais. Aí é uma pauta um pouco mais longa, mas as mulheres, elas foram na nossa sociedade, na forma estrutural como está, elas foram criadas para cuidar, para ser resilientes, para ser pacientes, para ter um trato melhor. E óbvio, né, tem exceções, mas estamos falando aqui de estrutura. Então, muita gente fala, Bruno, você tem uma alma feminina, né? E eu vejo isso como um baita elogio. Sim. Eu falo que eu tenho um lado feminino muito grande e eu vejo como um baita elogio. E justamente por quê? Porque na área de relacionamento você tem que ter também algumas, vamos dizer assim, uma objetividade que falam que é mais dos homens, que eu não concordo tanto, mas você também tem que ter paciência, escutativa, né? Que as mulheres têm muito mais. Então, acho que por toda a forma como as mulheres são criadas, sim, as áreas de relacionamento têm muito mais mulheres, porque hoje na estrutura elas estão mais capacitadas, mas espero que os homens quebrem um pouco esse ciclo aos poucos, né? Nossa sociedade está se desconstruindo muito da estrutura machista e acho que são aprendizados que a gente tem que ter para, poxa, por que uma mulher tá indo melhor numa área de relacionamento com clientes? Perfeito. O que eu posso aprender com isso? Mas sim, é uma área muito mais forte aí de mulheres. Forte. Bruno, antes da gente aqui ir pro finalzinho aqui encerrar nosso podcast, que a gente estendeu até, o papo tá bacana, tá gostoso, eu quero entrar um pouco no Bruno. Você gosta de esporte? Tem algum hobby que você gosta muito? É casado? É solteiro? Tem filho? Me conta aí um pouquinho de você. Cara, o Bruno, um homem hétero, cis, branco, que cresceu com seus privilégios. Eu sou casado com a Marina. Minha mulher, ela é um nome bonito, né? Ela é Creative Strategist Lead do TikTok. Ela trabalha no multinacional, no TikTok. Então ela ajuda as grandes marcas que investem em mídia no TikTok a se posicionar no TikTok. É uma plataforma diferente. E aí tem a ver também com a parte de treinamento que eu faço, que depende do contexto que você vai falar, então você não vai falar no TikTok igual ao Instagram. Muito menos igual ao YouTube, igual à televisão, a publicidade. E nisso você ensina também. E ela trabalha muito isso para o TikTok, né? Ensinando as marcas como uma criativa. E eu trabalho num outro contexto, mas sempre mostrando, dependendo com quem você vai falar, em qual meio você vai falar. Eu e a Marina, a gente já tá junto há 17 anos, a gente mora numa casa na Vila Romana, casinha de rua, não moro em condomínio, fui criado em condomínio. Uma vez que eu acho que era um passarinho, que dia que eu tava falando com você. Sim, eu tenho quintalzinho, minha jabuticabeira, minha pitangueira, tenho dois cachorros. Mas você tá num sítio, meu, você falou, não, é minha casa. Eu tenho um raro, não é um quintal gigante, né, até porque eu moro entre a Pompeia e a Lapa ali, uma região bem movimentada, mas eu tenho meu quintalzinho, meu escritório fica no fundo da minha casa, hoje como autônomo ali eu tenho esse privilégio, e eu tenho 2 cachorros vira-latas maravilhosos, Jorge Amado e Magrela, e eu sou apaixonado por esporte, fui do futebol, larguei porque eu não aguentava mais me machucar, um esporte muito bruto, tive minha fase da corrida, quase um maratonista ali, e hoje eu amo futevôlei, é o que eu mais faço, e eu às vezes falo, né, transição de carreira. Você vai pra praia ou é aqui nesses... Tem várias arenas em São Paulo, mas esse final de semana eu fui trabalhar lá no Espírito Santo, arranjei um horáriozinho pra jogar, é minha paixão jogar futevôlei, hoje já tô na categoria Master, 40 a mais, né, então já facilita um pouco, mas eu tenho uma coisa da transição de carreira que eu fiz, né, eu vim do mundo corporativo. Cara, eu acordava às 4h30 da manhã pra pegar o voo das 6h e pouco, trabalhava até 1 da manhã, dormia 4 horas por noite, falava, não, cheguei a acordar 4h40 da manhã pra correr. Nossa. Eu corria 20 km antes de trabalhar e chegava no escritório às 8h. Eu achava isso, tudo. Né, nossa, que legal. Sou Superman. Sou Superman. E, poxa, minha saúde, graças a Deus, resistiu. Mas hoje eu olho pra trás e falo, cara, eu como autônomo, se eu numa sexta-feira tiver uma assembleia à noite, na hora do almoço eu jogo futevôlei. Maravilhoso. Eu não tenho chefe, eu tenho meus clientes, não tô devendo nada. Tá tudo certo. Cara, eu vou lá, 11h30 da manhã, arranjo alguns autônomos também. Gente, vamos jogar, a gente joga na hora do almoço, até 2h e pouco. É esquisito, você tá de sunga, passando protetor no meio de uma quinta-feira na hora do almoço, mas a transição de carreira me trouxe isso. Perfeito. Quem paga minhas contas sou eu, Exato. Não tô devendo nada pra ninguém, eu tenho meus propósitos. E o Bruno é um cara do social também. É isso que eu ia falar, você trabalha no terceiro setor. Trabalho no terceiro setor. Quando eu fiz essa migração, eu comecei a fazer as assembleias. Como ela é mais voltado o quê? Pra eu dirigi esporte, uma ONG. Cultura. Eu dirigi uma ONG de população em situação de rua, que já era uma pauta que eu trabalhava. Já tenho projetos sociais, já tem quase 8 anos, um que eu sou mais fixo ali. E aí, dentro dessa organização, eu comecei a entender a ONG como um negócio. Você precisa ter doação, você precisa ter voluntário, você precisa ter
projetos, não ONG basta é um você fazer negócio que um você assistencialismo, né? Você tem que pensar a longo tem prazo. que ter uma visão de CEO dentro. É isso. Então eu fui Não diretor-geral adianta. de uma ONG, dei bons resultados e aí o mercado, vamos dizer assim, de ONGs me olhou ali e aí me convidaram. Eu não tinha mais tempo para dirigir uma ONG. Na época até tinha um salário ali, mas muito irrisório ali para minha condição. E aí hoje eu sou conselheiro de 2 organizações sociais que trabalham com população em situação de rua, que é o CISART, que é um espaço Isso que eu ia falar, divulga sociocultural. pro pessoal, se Legal, quiser entrar em CISART, contato, entrar ele no é um site. espaço sociocultural, fica no Viaduto Pedroso. Ele tem um histórico muito da rua para rua, então são as pessoas, população em situação de rua ali usando computador, tem uma biblioteca, tem aula de japonês, tem várias coisas, então é um espaço muito, de novo, né, para redução de danos, para as pessoas ficarem ali naquele espaço conseguindo retomar a dignidade, autoestima, mas sem assistencialismo, nada é dado ali, você vai ter um Perfeito. espaço de aprendizado. O Anjos da Cidade trabalha na Zona Oeste também, com população em situação de rua. A gente tem um ônibus itinerante que leva um pouco dessa recuperação de autoestima. E a gente trabalha muito com as pessoas adictas ali, que tem algum vício, uma dependência química, Perfeito. com algumas clínicas parceiras. Então, por exemplo, eu tenho amigos aqui no WhatsApp que tiveram 20 anos de trajetória de rua e uso de crack. E hoje um deles aqui, que eu tenho muito orgulho de falar, ele é gerente de um lava rápido na Vila Olímpia, tá lavando Porsche Perfeito, lá. claro. E ele é gestor de um negócio, é um cara que teve Perfeito, 20 exato. anos E você ajudou. de crack, não fui eu, foi a organização, Sim, o mas Anjos da você Cidade. teve ali uma pitada. Mas é isso, de ajuda. mudar um pouco a vida. E hoje eu tô muito mais próximo do PAC, que é o Projeto Amigos da Comunidade, já foi Projeto Amigo das Crianças. Eu tenho um projetinho lá há 8 anos que leva alegria para as crianças em situação de rua, chama Memórias. Situação de rua não, desculpa, as crianças que estão em orfanatos, que a gente fala, que são as casas de acolhimento. E esse projeto leva a criançada para se divertir. Então, o projeto Memórias é sobre gerar memórias positivas. A gente já foi no Hopi Hari, a gente vai jogar boliche, vai em parque de pulo. A gente faz passeios que crianças sem privilégios não conseguiriam. Então, eu tenho esse projetinho menor e eu sou conselheiro lá ajudando com estratégia de captação, Perfeito. redes sociais, estruturação financeira, projetos. Então, hoje é um trabalho que eu faço voluntariamente. E eu falo que o trabalho social tem 2 lados, né? Tem um lado que é pro outro, porque eu fico fazendo reunião, não é tão gostoso assim, né? Estratégia e tal. E tem o que é para você. Então, quando eu vou passear com a criançada, é por mim. Eu Perfeito. volto recuperado, eu volto me sentindo bem. Tem aquela frase, fazer o bem faz bem. Sim. E de fato faz. Libera dopamina, endorfina, você sai com tesão, sai E feliz. a lei da atração, né? Você propaga energia positiva, você vai receber energia positiva e certeza que isso vai ser um espiral virtuoso na sua vida e não vicioso. Você está trazendo, né, virtude para uma comunidade. Exato. E eu tenho uma coisa na minha vida assim, que é um propósito meu. Eu tenho muito privilégio, tenho muita sorte, conquistei muita coisa, tenho muita oportunidade na minha vida de ter boas condições. E eu me sinto na responsabilidade, de novo, né, por ser um homem branco, cis, hétero, toda a condição de privilégio, do topo da pirâmide, de também falar sobre assuntos que às vezes as pessoas, na minha condição, não estão falando. Então, de uma luta antirracista, anticapacitista, antimachista, anti-homofóbica. E, poxa, Bruno, você é um grande militante e tal. Não é sobre militância, mas é sobre falar. Sim. Então, às vezes, vou dar um exemplo, agora falando para o nosso público de administradora, síndico, né? A gente, bom, o mundo é machista, mas esse mercado é. Então, às vezes eu faço, por exemplo, uma assembleia com uma empresa lá que tem um homem e uma mulher se apresentando. E você vê aquele homem que fica falando, né? Às vezes é o dono de uma administradora e é uma gestora comercial, e ele fica complementando tudo que ela tá falando. Ah, não, complementando o que ela quis dizer, complementando. Isso é um negócio chamado mansplaining, enfim, você acaba invalidando sem querer a fala dela. Então eu tento, às vezes, no dia a dia, falando de comunicação oratória e de pitch de vendas e tal, às vezes dar uns conselhos. Mas ele faz isso sem querer. É estrutura. É estrutura, eu nem julgo, nem culpo, ele mas... não faz isso propositalmente, tá Ele não implícito percebe. ali. Ele então, não percebe. Para isso que tem um negócio chamado letramento, que é você, de novo, estudar, entender o machismo sob o ponto de vista da mulher, entender questões de homofobia sob o ponto de vista de alguém que faz parte da comunidade LGBTQIA+. Certeza. Então, você vai falar de racismo, você tem que ler o manual antirracista, você tem que entender para você poder se posicionar ter uma sociedade mais diversa. Perfeito, e isso não vai mudar meu privilégio. Eu vou continuar no topo da pirâmide e todo mundo prospera junto. É isso que eu acredito. Pra gente terminar, o que é... São 2 perguntas distintas que elas têm a mesma conotação. Pode ser ou não. O que é ser feliz para você e o que é ter sucesso para você? Cara, eu tenho uma tatuagem aqui
que ela tá escrita: felicidade só é real quando é compartilhada. Então eu acredito que eu não consigo estar feliz sozinho, essa é a primeira coisa. Então eu não consigo prosperar se as pessoas próximas a mim não estão prosperando. Então a felicidade para mim é que a gente tenha o máximo de equilíbrio e a menor desigualdade. Não é que eu acredito num mundo utópico. A gente vive numa sociedade capitalista e a gente vai ter diferenças sociais. Mas a minha felicidade é, às vezes, conseguir dar oportunidade de alguém que não tem a mesma oportunidade que eu, dando exemplo das crianças ou alguém em situação de rua, de ter acesso a alguma coisa que eu tenho acesso pelos meus privilégios. Então isso me deixa feliz. Todo mundo fala: Bruno, você faz tanto pelos outros, você é um cara que está prosperando financeiramente, fica andando com aquele fitzinho velho lá, e às vezes até de ônibus, tal. Eu falo: cara, felicidade para mim não é isso. Porque aquilo não tá atrelado a isso. Eu tenho meus bens materiais, eu viajo o mundo, eu adoro, mas às vezes eu poder proporcionar alguma coisa para uma outra pessoa, perfeito, e essa pessoa fala: cara, você mudou minha vida, isso para mim é o que me faz feliz. Então o treinamento vem disso. Tem gente que me dá o feedback e fala: cara, depois do seu treinamento eu me comunico diferente até com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa. Então ter esse tipo de feedback me faz feliz, assim, me preenche. E acho que o sucesso, eu não vou dizer, eu sou um cara de ego. Sucesso é reconhecimento também, né? Porque se eu acredito tanto nisso, as coisas que eu acredito, eu tô correndo atrás, você ter o reconhecimento, eu tô aqui, você me convidar, você é um cara gigante no mercado, que eu admiro muito, você me convidou para estar aqui. E eu tô no papel de falar para as pessoas, tem gente que tá assistindo. Isso para mim é sucesso. É eu poder ser reconhecido pelas coisas que eu faço, e não é só que eu queira confete, mas o ser humano gosta de ser reconhecido, eu sei disso. E prosperar ali dentro dessa felicidade, trazendo o máximo de pessoas juntos, que muita gente possa também prosperar junto comigo, parabéns, e junto com a gente. Parabéns. Você sabe, antes da gente terminar, eu vou te dar um insight aqui de ontem, né? Que a gente estava ontem num evento e aí eu voltei com o Ale da Vitacom no carro e o Ale falou pra mim: pô, cara, esse cara é gente fina, o Bruno, né? Você conhece ele, faz tempo que eu conheço. Ele falou: pô, cara, papo beleza, cara, gente boa, cara legal. É a sensação que você passa mesmo. Você tem uma sensação leve, tranquila. A conversa com você não é pesada. Tem algumas pessoas que você sente uma energia, você é uma pessoa que traz isso. Então, ainda mais esse lado seu social, essa forma sua de pensar e tudo que você está trazendo para o mercado condominial e a forma de você se pôr e se colocar com esse promotor de culturas e práticas melhores para todos. Síndicos, administradoras, incorporadoras, porque você fica nesse meio aí e no final o cliente, que é o condômino feliz, que é ele sempre feliz, ele sempre ali com o objetivo dele de morar num ambiente de comunidade melhor. Sim. Então você tá nisso, parabéns. Eu acho que eu só deixar um último recado que tem a ver com isso que você falou, cara. Tem uma coisa que eu aprendi nessa minha transição de carreiras, é que o mundo não dá voltas, ele capota. Perfeito. Eu vou tratar o Ale da Vitacom, você, da mesma forma que eu vou tratar uma pessoa da limpeza, uma pessoa numa condição de trabalho ali, né? A gente tá falando muito da jornada 6x1 e tudo mais. Eu vou tratar todo mundo igual. Porque hoje eu tenho contratantes meus que foram assistentes da minha equipe lá atrás. Hoje eu tenho contratantes meus que eram concorrentes meus. Eu tenho pessoas me contratando que já tiveram em várias posições hierárquicas. Se eu não tivesse tratado bem essas pessoas, se eu não tivesse sido gentil, né? Hoje, salvo engano, é dia da gentileza, eu estava vendo no caminho. É verdade. Se eu não tivesse sido gentil com essas pessoas, Rodrigo, eu não estaria prosperando hoje. Perfeito. Então, uma das coisas, e síndicos têm que saber disso também, administradoras, porque a gente às vezes está num condomínio e às vezes esse condomínio depois ele está te contratando e te dando uma oportunidade. Então, se a gente não é gentil por uma questão genuína, porque a gente acredita nessa força do bem, de que o mundo dá voltas e tal, pelo menos acredite nisso e tente se segurar ali para ter um equilíbrio nas suas relações por um benefício próprio. Perfeito. Tá tudo bem, né? Porque tudo bem. O mundo dá voltas e um dia essas pessoas podem estar ali numa posição de te contratar, te ajudar, perfeito, se você precisar. Então eu acredito muito, muito nisso. E isso tem a ver, de novo, com a relação com as incorporadoras, comunicação e tudo que a gente está conversando. Acho que a gente tem que trabalhar de forma verdadeira, honesta. E quando eu trago minhas relações, eu trago isso, cara. Eu quero
sempre que a gente ganhe junto, muita gente me procura, fala, Bruno, indica a minha empresa, eu te pago e tal. Eu falo, cara, não, me conta sobre sua empresa. Exato. Qual que é a sua especialidade, qual que é o seu diferencial? Se eu tiver alguém que tá precisando disso, eu vou te indicar, eu vou e você não precisa me conectar, pagar tá tudo nada. certo. E deixa eu te contar sobre o que eu faço, e se você puder, você me indica. Perfeito, Então é muito isso. bom. Muito Acredito bom. nesse ciclo. Dá um recado final, agradecimento pro público, pro telespectador, e passa toda a sua linha de contato para Legal. pegar um coach com você, fazer curso, poder contatar você, dependendo de uma incorporadora, poder chamar você para ser o mestre de cerimônia. Tem muitas incorporadoras pequenas, incorporadoras fora de São Sim. Paulo, que se espelham nas incorporadoras grandes. Então, acho que é o momento aí de você passar tudo Legal, aí. fazer o merchan, seu né? merchan, é isso. Eu falo que eu vou falar pra câmera aqui, eu falo que na parte da assembleia eu sou um descomplicador de assembleia, meu papel é transformar esse momento mais leve, tanto para a incorporadora, para falar várias coisas que ela falaria. Ontem eu fiz uma assembleia de uma fundadora de uma administradora que ela fazia as assembleias e eu passei a fazer, né, para descomplicar para ela. E toda a parte de comunicação oratória são estratégias e dicas. Então, meus contatos, eu tô no LinkedIn, apesar de eu ter um pouquinho de gatilhos da época do corporativo, usar muito pouco, mas estou lá como Bruno Tabet. Tenho usado mais o Instagram, tô como Bruno__Tabet. E aí você me encontra lá e eu falo de vários assuntos, não é só sobre condomínio, falo um pouco da vida pessoal, de comunicação, do lado social, mas eu sempre digo que hoje eu, como autônomo, eu sou um resolvedor de problema. Então, se você tem alguma questão relacionada à mediação de conflito, uma assembleia de condomínio, uma relação aí entre incorporadora e condôminos, comunicação oratória, me chama, vamos conversar lá. Até se você quiser entrar no terceiro setor, saber de trabalho social, vai ser um prazer trocar ideia, Muito né? bom. Conexões e relacionamentos são o que também faz a gente crescer. Inclusive, dentro do assunto que a gente falou aqui de entrar nas incorporadoras, é isso. Comunicação, relacionamento, às vezes começa numa conversinha no Instagram ali. Muito bom. Fechou? Brunão, valeu, Andrigão. Parabéns, nota 1000 pra você. Gente, obrigado. Mais um episódio Advanced Talks com o Bruno Tabet aqui, a sumidade da implantação aqui das incorporadoras. Que papo legal, que papo gostoso. Pessoal, sigam, compartilham. Tem aqui o Instagram da Advanced, tem o Instagram do Bruno desse episódio que ele colocou. E compartilhe com o pessoal. Vamos seguir por mais um episódio hoje. Logo mais eu vou passar aqui o nome, o grande nome que a gente tem. E até a próxima. Um abraço. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.